Olá, bom dia. Vamos iniciar agora a explicação referente à primeira aula de língua portuguesa. A primeira aula de língua portuguesa, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós ainda não estamos utilizando o COC 2, que nós estamos utilizando para as outras disciplinas. Nessa aula, vocês ainda vão utilizar o COC 1. Então, peguem o COC 1. Nós havíamos feito na última aula, que algumas crianças já haviam faltado, as páginas 122 a 127. Então, os alunos que não forem à aula e quiserem completar esta atividade, fiquem à vontade. Se ficar muita atividade para fazer, pode deixar para ir fazendo depois, não tem problema nenhum, certo? Eu vou começar falando com vocês a atividade da página 130. Então, coloque no COC, desculpa, 130 não, 128. Coloque na página 128 do COC, que lá vai ter a teoria. Nós vamos começar relembrando o que é substantivo. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que substantivo são as palavras que dão nome a todas as coisas. Então, se dá nome a esse objeto, computador, a palavra computador é um substantivo. Se dá nome a isto, que é uma caneta, caneta é substantivo. Gabriela é um substantivo, que dá nome à minha pessoa. E assim por diante. Então, nós já aprendemos que existem os substantivos comuns, que são comuns a todas as coisas da mesma espécie, ou os substantivos próprios, que são escritos com letra maiúscula, que são os nomes de pessoas e os nomes de países e de cidades. Agora, na página 128 do COC, nós vamos observar o número dos substantivos. Lá começa com um trechinho que diz assim: algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Então, vocês observem que nós temos algumas palavras destacadas, que é leão, caçadores e urros. O número dos substantivos é exatamente o que a gente vai trabalhar com essas palavras. Então, a gente classifica em singular ou plural. E aqui está classificado leão como singular, caçadores e urros como plural, que são os substantivos que foram destacados. Aqui eu separei para explicar para vocês. Nós deixamos a palavra no singular quando a gente está falando de uma coisa só. Quando a gente fala de duas ou mais, nós transformamos aquela palavra para o plural. Então, olhem só. Boneca. Aqui eu tenho uma boneca, então eu falo boneca. Se eu tiver mais do que uma boneca, aqui eu tenho 5. Então, eu não posso falar 5 boneca. Eu tenho que falar 5 bonecas. E assim com todos os outros substantivos. Então, eu tenho aqui avião, no singular, um avião. E aqui eu tenho 4 aviões, certo? Aqui eu tenho uma criança. E aqui eu tenho várias crianças mais lindas do mundo. Ainda na página 128, tem uma tabela. Tem essa tabelinha aqui. Existem algumas regrinhas, vocês ainda não precisam decorar. Esse ano vocês ainda não aprendem as regras para transformar a palavrinha de singular para plural. Mas tem essa tabelinha para que algumas palavrinhas vocês já possam conhecer. Então aqui, eu quero que vocês, na casa de vocês, cada um vai ler as palavrinhas. Quando vocês fizerem a leitura dessas palavras, pronunciem sempre elas muito bem declarados, né? Assim vocês conseguem compreender a forma, muitas vezes, de como ela é escrita. Então, quando termina em M ou em N, folhagem e hífen, eu transformo para NS. Folhagens com NS e hífens com NS. Eu quero que vocês leiam essa tabelinha da página 128. Então, essa é um pouquinho da teoria dos exercícios que vocês vão realizar. Da página 128, eu não quero que vocês realizem o exercício da página 129, vocês vão realizar os da página 130 e 131, que é referente às palavrinhas no singular e no plural. Então, tem o exercício 2, para completar com um, uns, uma, umas, os, as, essa tabela. Aqui é para assinalar todas as palavras com o seu plural correto. E aqui é para preencher, transformar essas palavrinhas em plural para preencher a tabelinha.
Acredito que vocês não terão dificuldade, mas qualquer coisa é só me comunicar. A próxima atividade que vocês vão realizar é de ortografia. Algumas crianças ainda apresentam dificuldade na escrita da palavra em decorrência da sua pronúncia. Então, a gente precisa, antes de escrever certinho, nós precisamos falar com clareza. Então, tem na página 132, tem um conjunto de palavras, eu quero que vocês leiam, pode ser em voz alta, vai no banheiro, na frente do espelho, leiam declaradamente, ó, garganta. Percebam que a letrinha G, ela provoca um som que é diferente da letrinha C. Cavalo. Eu quero que vocês leiam todas essas palavras declaradamente. O exercício da página 133 seria um joguinho, mas nós não vamos realizar, mas mesmo assim, eu quero que vocês leiam essas palavras e preencham com C ou com G, né? Observando sempre a pronúncia. E o exercício da página 134, também vocês façam esses dois. Aqui vocês vão ver, gaita, gaita, eu vou botar C ou G, gaita. Daí vai, é G, daí escreve gaita. Assim com todas as palavrinhas. E o exercício 3 é para assinalar se estão corretas ou se estão erradas as palavrinhas. Por hoje são esses exercícios que eu gostaria que vocês fizessem. Os exercícios da página 135 a 137 eu havia lançado como desafio já na semana passada. Então, para nossa turma do turno vespertino, é até aqui os exercícios que vocês precisam realizar. Eu espero que estejam todos bem. Eu estou com muita saudade de vocês, torcendo para que isso tudo passe logo e nós consigamos voltar a ter as nossas aulas, os nossos encontros da maneira que a gente gosta. Um beijinho para vocês, estou com muitas saudades.